Vamos adicionar o Thiago. Vamos ver. Tenta entrar na live e participar. Vamos lá, não é tão difícil. Vamos conseguir. Vamos pra cima, vamos lá. Tem que mandar o convite. Vamos ver. Já te mandei. Vamos mandar lá no. Ativa alguma coisa. Alguma coisa tem que ativar no seu celular. Alguma coisa. Vamos ver qual é o problema. Vamos descobrir. Eu já cliquei. Tirar do tripé aqui. Vamos ver. Não pode participar. Diz aí. Não pode participar. Vamos de novo. Agora Ah, deu. agora sim! Agora deu. Vamos! Uma hora ia dar. Conseguimos! Já é algo, né? Que bom! Claro. Não tinha aparecido. Demorou, Apareceu agora. mas por Demorou. que será? Tudo. Não, só sei que conseguimos. Isso que é o mais É, importante. por que deu? Dá pra ouvir direitinho. Demorou, mas conseguimos. Que bom. Olha o pessoal participando aí. Vamos começar então. Aí, deixa eu só ver quem tá aí na live. Isso aí é um dia de muito trabalho, mas Deus nos deu a vitória. E, graças a Deus, podendo estar em casa, né? E vamos pra Amém. cima. Vamos começar então. Vamos lá. Boa noite a todos vocês que estão aí acompanhando a live do podcast Maná do Céu. Hoje trago um convidado especial, meu amigo Thiago Velasco, que é Aí da do grupo. Igreja da União das Assembleias de Deus. E é uma honra tê-lo aqui na programação da live. Muito bom ter a tua presença, Thiago. Obrigado, Dudu. E podcast, a ideia é trazer sempre uma mensagem, um testemunho, convidando jovens como você para poder participar, compartilhar experiências, compartilhar teu testemunho, Tá bom trazer também. uma mensagem, né, para edificar a vida de alguém, dos telespectadores. É muito importante nós compartilharmos nossa vida com Deus e o testemunho, né? Acho maravilhoso. E os colegas lá do mercado estavam perguntando por ti, então logo eles vão aparecer aí na hora aí. Sim, Então, tinha que algum dia olhar. sente falta, é isso aí. Mas que bom que tu tá aí no teu trabalho e vamos pra cima, né? Isso é mais Claro, importante. E para cada um eu faço um roteiro e para ti eu fiz um roteiro especial e é bem tranquilo, né? Tipo, tá bem tranquilo e você que tá aí na live e acompanha com a gente até o final para conhecer um pouco da vida do Thiago Velasco. E vamos lá então. Quem é o Thiago Velasco? Vamos dizer assim. E como você se costuma se definir hoje? Poder compartilhar quem é o Thiago Velasco. Bom, hoje eu me considero uma pessoa cristã, né? Que tento fazer tudo aquilo que Deus me ordenar, né? Que Deus me guiar, né? Claro, obviamente, né? Tenho meus defeitos, sou um ser humano, né? Mas eu dou sempre dando graças a Deus por tudo, né? Dando graças a Deus pela minha vida, pela minha casa, pelos meus amigos, pelo meu trabalho, por tudo, né? Então, uma coisa que pode definir a mim, assim, é que eu sou uma pessoa simples, né? Não sou ninguém excepcional, né? Aceitei o teu convite porque acredito que seja uma forma de mostrar, né? Fazer a obra de Deus, né? Porque é uma coisa que a gente deve fazer, né? Compartilhar a palavra de Deus e mostrar, né? Que a gente somos todos iguais, né? Não tem isso de cristão é melhor que ninguém. Tem muita gente que acha isso, né? E eu sou uma pessoa normal, sou simples e aceitei esse convite porque achei que seria algo legal, né? Algo bem, como é que eu posso falar? Bem legal de compartilhar, né, com as pessoas, né? Pra gente, para verem, né? Como é que é o nosso contato, né? A nossa comunhão. É bom compartilhar isso com todo mundo, né? Eu sou dá pra dizer que um jovem, né? 23 anos, eu não sou tão novo, né? Uhum. Mas, né? Os anos vão passando, né? Mas dando graças a Deus por tudo. Verdade, isso é verdade, né?
E a gente, como jovem, a gente sempre faz a diferença na vida de alguém. E Deus sempre quer usar tanto o jovem, a criança, o adulto, né? Toda oportunidade que a gente tiver, que a gente possa aceitar e quando é de Deus, né? Vamos fazer o melhor para Deus, né? Isso é o mais importante, né? Claro, Que a gente serve um Deus todo-poderoso e somos seres humanos, né? Então a gente está aí para servir ao Senhor, né? E para crescer na presença de Deus e fazer a obra do Senhor, né? Independente do lugar que a gente esteja, né? Que é o ministério da igreja, congregação, trabalho, estudos. O mais importante é a gente estar aí tendo um bom testemunho para as pessoas, né? Poder compartilhar um pouco da palavra de Deus para todos, né? Todos têm a oportunidade de ter o Senhor Jesus na nossa vida, né? Que Ele está aí claro. batendo na porta. Que a gente possa Não abrir o só, nosso coração, né? A gente possa abrir o não, nosso coração para recebê-lo em nossa casa, em nossa vida e para claro. todos sempre. E tanto ser um exemplo na igreja, né, como ser um exemplo do lado de fora, né? Tipo, geralmente as pessoas olham pra gente e já julgam, né? Já falam, o Thiago isso, o Thiago aquilo. Tá, mas eu, né? Eu gostaria de aproveitar esse momento, né? Eu sou uma pessoa normal, eu tenho meus defeitos, né? Tenho as minhas brincadeiras, mas a gente sempre tenta se aperfeiçoar, né? Sempre tenta melhorar, arrumar um defeito, arrumar outro, tentar ser um exemplo, né? Porque a gente, nós como cristãos, né? Devemos ser exemplo, né? E acredito que Deus está dando essa oportunidade, né? Não é a primeira oportunidade que Deus está me dando, né? De compartilhar, né? De mostrar o meu lado, né? Não só o Thiago, né? O Thiago brincalhão, o Thiago palhaço, que muita gente me chama, mas tipo o Thiago, o lado cristão também, né? Porque eu também tenho minha parte séria, né? E eu tenho a fé, né? Eu tenho a fé em Deus, que Deus tá cuidando de mim, né? Tá cuidando de nós. E acredito que essa seja uma outra oportunidade, né? De mostrar a minha fé, né? Mostrar como eu acredito em Deus, né? Muitos não acreditam, né? Cada um, eu respeito cada um, né? Eu tenho um amigo que não é cristão, eu tenho um amigo que é cristão. E é bom, né? Essas oportunidades, né? Porque se Deus tá chamando, né? Deus tá me convidando, né? Para participar disso aqui é uma oportunidade, né? Talvez agora não tanta gente esteja assistindo, mas mais para frente, talvez um convidado mais conhecido, talvez um missionário, alguma outra pessoa. Sou só um jovem cristão, né? Que nascido na igreja, mas acredito que com o tempo isso aí vai influenciando muita gente, né? A seguir os caminhos de Deus, né? Seguir essa fé que eu sigo, né? Essa fé que nós seguimos, né? E não é, a gente tem que ser exemplo, mas não é, tipo, acredito que tem tudo um equilíbrio, né? Muita gente acha que a gente, sendo cristão, que a gente vai ser, perfeito do lado de fora, que vai ser baixar a cabeça e fazer tudo que é correto. O fulano é cristão e está fazendo tal coisa, o fulano é cristão e isso. Mas nós temos que ser exemplos, né? Mas nós temos nossos defeitos, nós temos nossos pecados. Não existe ser humano que não é pecado. Tanto é que tem uma palavra que diz em 1 João 1,9, né? Que se confessarmos nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar de toda ofensa, né? Então, o Senhor vai tentar nos ofender, vai tentar nos atacar, vai tentar nos derrubar, tentar derrubar a nossa fé, né? Mas nós somos seres humanos, então da mesma forma que o ímpio tem seus defeitos, nós também temos nossos defeitos. Então todo mundo tem pecado. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Então nós devemos ser exemplo, né? Buscar ser o mais exemplo possível, buscar ser o melhor de nós mesmos, né? Até porque Jesus veio para dar o exemplo para nós, né? Então devemos seguir esse exemplo que Jesus deixou para nós. E Verdade. acredito, claro, isso aí e devemos influenciar de algum jeito os outros, né? Não aquela fé, aquele cristianismo, como é que posso falar, fanático, né? Não devemos ser fanáticos, não devemos levar ao extremo, né? E sim ter equilíbrio, ter esse equilíbrio, na minha visão, né? Verdade, que nós temos que ser o sal da terra, a luz do mundo, né? Nós não somos perfeitos, mas servimos um Deus Todo-Poderoso que nunca colocou acepção de pessoas, sempre nos recebe de braços abertos. E na vida a gente está aí para aprender, né? Para somar e buscar o Senhor, né? Buscar a santidade. Que a gente não imita o mundo, mas imita o Senhor. Que a gente seja imitadores de Cristo, né? Para Sim, amar, para perdoar, para se arrepender, né? Para acolher, para dar o para erguer a mão para quem que precisa, né? Ainda mais esses dias de final de ano, muitos passam necessidade que a gente possa ajudar alguém, né? claro. E fazer parte na vida de alguém, sem pensar em algo em troca. Isso é importante, né? Que a gente seja cristãos,
a gente não é perfeito, que as pessoas parecem que nos observam, mas eu sei que nós temos Deus, né? Nós estamos aí amadurecendo, crescendo, e por onde a gente passar, a gente ilumina, né? A gente vai Claro. iluminar. Claro, não, que nem agora final de ano, que nem tu falou, né? O pessoal muito focado, né, nas festas, no gasto, nos presentes, no Réveillon. Mas acredito que o final de ano acho que é um momento para a gente refletir, né? Tipo, por tudo que a gente já passou, né? Desde o começo do ano, né? Desde janeiro, fevereiro, março, são 12 meses, né? A gente já está no 12º mês do ano já. E no meu caso, né? 23 anos de vida já. Hoje mesmo, o aniversário da minha esposa, dando graças a Deus por tudo, né? Que Por o dia bom. a dia, pelas bênçãos que Deus tem nos dado. Então, não só focar no material, né? Mas sim focar naquilo que Deus está fazendo para a gente, né? No dia a dia, nos livrando de todo mal, nos livrando de toda ofensa, mesmo que as pessoas tentam nos derrubar, às vezes, tentando nos fazer mal. As pessoas podendo fazer as coisas boas, preferem fazer o mal, desejar o mal, né? Então, que venhamos desejar o bem, né? Desejar, não só por eu ser cristão, mas venhamos ajudar uns aos outros, né? Até porque somos todos filhos de Deus, né? O ímpio, o cristão, o que é da Umbanda, ou qualquer outro. Todos somos filhos de Deus. Tratar um igual ao outro, né? Ainda mais agora no Natal, né? Tipo, acredito que seja uma época onde todos tenham que se unir, né? Pegam para brigar, né? Para fazer conflito, mas eu acho que é uma época que devemos nos unir, né? E não entrar em conflito, né? E ajudar uns aos outros, né? Tipo, ajudar. Tem gente que não tem o que comer, não tem o que vestir. Pega, doa uma roupa antiga que não Sim, sirva mais vestir, né? verdade. Ou algum valor monetário, né? Doar, não digo dar o dízimo para a igreja necessariamente, mas se tu não quer dar o dízimo para a igreja, tem muita gente que não confia, né? Dar para alguma pessoa, então, que necessite, né? Fazer o bem de alguma forma, né? Acredito eu, né? Não se apegar Verdade. ao material. Não, é verdade isso aí, que muitos passam por necessidades e a gente sempre tem algo que sobra, e esse algo que sobra a gente não usa, né? Não dando qualquer coisa, eu digo assim, mas algo decente, eu acho mais importante, né? Que a gente venha alimentar a verdadeira religião, né? Diz lá em Tiago que a verdadeira religião é alimentar aqueles que passam fome, que necessitam, e acolher as viúvas, né? Os Claro, órfãos. E isso é claro. importante, a gente ajudar com alimento, com cesta básica, com brinquedo, com roupas, e a gente ajudar, sabe? Até a uma assistência social nas igrejas, sei se ele sabe que alguém que a gente conhece passa por lá. Então a gente possa ajudar e falar de Jesus, e é só ele que transforma, que cura, que liberta, que faz do que a vida do cristão, o mundo da água para o vinho, e é a melhor Não só, coisa que tem na presença de Deus e fazer o bem. Fazer o claro, bem sem pensar em algo em troca. Isso é verdade. Verdade, eu não, concordo contigo. claro, Isso aí. nós somos instrumentos, né? Tipo, não é a gente que converte, não é a gente que faz, que cura, não é a Eu gente que faz, convenço o Espírito Santo e a gente é um instrumento nas mãos do Senhor. Então a claro. gente deixar Deus nos usar, né? E para Deus nos usar, a gente tem que andar conforme a palavra e você paga um preço no sentido de busca, de renúncia, de hora de oração. E isso é muito importante para nos fortalecer espiritualmente e Deus nos usar, né? Deus nos usa, nos fala em sonho, cada um tem um dom, um talento, e isso é importante para o ministério e que a gente faça o bem, sem praticar o mal, e a gente vai colher bons frutos, né? Que a gente seja uma árvore frutífera, que colha bons frutos, né? Claro, Não uma árvore que não dê ramo, né? Mas que uma árvore frutífera, né? Que venha a gerar bons frutos, bons claro. testemunhos, bons resultados, Gerar, gerar e bênçãos, né? bênçãos para a vida de alguém, né? Pro próximo, né? Desejar o bem pro próximo, né? Amar o próximo como a si mesmo, né? É o que falta muito hoje, né? Diz na Bíblia, né, que o amor de muitos se esfriaria, né? Infelizmente as Verdade. pessoas se importam só com elas mesmas, têm só o ego, né? Se exportam só com elas, em crescer na empresa, em crescer financeiramente, mas não acabam se esquecendo das outras, né? Então tem que ter um amor ao próximo, tem que ter um desejo de melhoria ao próximo. E se tu não tem bem material, não tem algo para dar, só uma oração já é uma grande bênção para a vida da pessoa, né? Verdade, verdade. Isso É aí é uma grande... verdade. Isso é verdade, concordo contigo. Vamos lá. Como foi o seu encontro com Deus e como foi o início? Como que Na tu verdade, conheceu os caminhos de Deus? Alguém te influenciou? Você
Você queria saber de Na ti. verdade, na verdade, eu sou nascido e criado na igreja, né? Sim. Porque meu pai é pastor, né? Minha mãe também, né? Sendo esposa dele, é pastora também, né? Já é considerada já, né? Então, eles começaram a ir na igreja um pouquinho antes de ficar grávida do meu irmão, né? Meu irmão é mais velho que eu, 2 anos mais velho. Então, faz 25 anos já, né? Que eles já estão nessa Olha, caminhada, um pouquinho bem, mais. isso aí. Aí, ao decorrer dos anos, meu pai foi... Deus deu o dom para ele, né? De instruir a palavra, de pregar, de louvar. Ele louva bem, ele prega bem, ele toca instrumento. Aí, com o tempo, ele foi considerado pastor, foi consagrado a pastor, né? Então, eles indo na igreja, né, não digo todos os dias, né, porque nem não é todo mundo que está sempre presente lá, né, mas sempre que possível, né. Aí, eles sendo meus pais, né, eu fui levado por esse caminho, né, desde que era criança, né. Eu nasci e criado nesse meio. Aí, cara, quando é novo, a gente tem outro pensamento, né, quando a gente é criança, né. Eu, quando era criança, por exemplo, vou ser bem sincero, eu não gostava. Eu Sim. achava, eu preferia estar em casa, sei lá, eu curi, né? Preferia estar jogando, preferia ficar olhando um filme, fazendo outra coisa, mas não gostava, né? Mas meu pai dava essa orientação para mim, ele falava assim, ou tu tem que ir nem que seja uma vez na igreja na semana, tchau. E não pode ficar só em casa, não pode ficar perdido, que não, assim dizendo, né? Porque ele mostrando para mim que é o melhor caminho, né? Tanto é que tipo ele nunca nos obrigou a estar todos os dias na igreja, nunca depois de adulto ele nunca nos obrigou a seguir indo na igreja. Foi algo que eu, com o passar do tempo, né, com o passar da minha idade, né, com o passar da minha maturidade, né, minha mente foi mudando e eu acabei mudando minha mentalidade, né, acabei aceitando, vou começar a fazer as coisas, vou começar a arriscar, porque acreditar em Deus eu sempre acreditei, né. E, e essa fé foi aumentando, aos poucos foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. E acredito que ainda está aumentando, ainda estou aprendizado, ainda estou entendendo as obras de Deus, né? Até porque ninguém entende a mente de Deus, mas foi algo que eu já fui criado nesse meio, mas ao decorrer do tempo, a maioria das pessoas que são criadas nesse meio, acredito que não só eu, né? Acabam querendo experimentar coisas novas, querendo se desviar, querendo sair desse caminho, né? Até porque a gente não conheceu o mundo ali fora, o que tem do lado de fora da igreja, né? Mas eu tendo essa mente, né, agora de adulto, acredito que eu tendo sido nascido e criado na igreja foi a melhor coisa que poderia ter acontecido para mim, porque é uma coisa muito boa estar na casa de Deus, né? É uma coisa que muito melhor do que estar aí fora, às vezes nos vícios, às vezes nas drogas, às vezes perdido, sem saber o que fazer, sem ter um sentido, né? Acredito que a vida não tem sentido se não tem um objetivo para alcançar. E o meu objetivo, pelo menos de vida atualmente, né, é alcançar esse paraíso com Deus algum dia, né? Até porque o mundo é complicado, né? No mundo tereis aflições, diz na Bíblia, né? No mundo nós sempre teremos em conflito, em aflição, em dificuldade, mas eu acho que, acredito eu coloquei no meu coração isso, né? Que eu tendo a Deus no meu coração, na minha vida, acredito que eu não tenho que me preocupar com nada, eu não tenho que passar por sufoco, eu não tenho que passar por nada. Só acreditar nele e seguir esses caminhos. E acredito que mais me fortaleceu, né? Mais me incentivou a seguir fazendo as coisas foi quando eu comecei a participar do Coral de Jovens, né? E ali no Coral de Jovens eu conheci a minha atual esposa, né? E ela fazia a obra de Deus, né? Ela também foi nascida e criada na igreja, e acredito que ela se tornou uma companheira, né? Aí, junto dela, eu comecei a ter essa mentalidade, né? De nós dois crescermos juntos no evangelho, né? Crescermos juntos na fé. Não, eu comecei sozinho, né? Mas aí Deus colocou uma companheira do meu lado e eu quero seguir dando esses exemplos para os meus filhos futuramente, para o meu enteado atualmente, né? Eu quero que ele siga esse caminho, porque foi o caminho que Deus me colocou, que meu pai me colocou, né? Os caminhos de Deus. E eu quero que seja o caminho que meus familiares sigam também, né? Porque acredito que seja o melhor caminho. Cada um tem sua escolha, Deus dá o livre-arbítrio, mas o melhor caminho, o caminho, a verdade e a vida, dizem em João 14,6, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai, senão por mim, né? Diz o Senhor. Amém. Então, Verdade. o melhor caminho, a única verdade, a única vida é os caminhos de Deus. Não há outro caminho, na minha visão, né? Cada um tem o poder de escolher o que quiser, né? Claro, tem uma visão. Pode ir para a religião que quiser. Não vou julgar ninguém, até porque diz em Mateus 7, né? Não julgueis para não ser julgado, né? Então acredito que não devemos julgar ninguém, né? Não devemos condenar ninguém, cada um tem a sua escolha. Eu fui nascido e criado na igreja.
Mas se a pessoa é nascida e criada em igreja, é filha de pastor e não quiser seguir esses caminhos, ela pode tomar a decisão que quiser. É a escolha que eu tomei, é a escolha que eu acho correta, né? O caminho que eu gosto, que eu amo, né? Que eu quero persistir, né? Diz também uma passagem que eu gosto muito, né? Que é em Salmos Amém. 27. Pode Me falar, lembro, deixa Deus te usar. É isso aí, deixa Deus te usar. Salmos Pode 27, falar. A partir de uma Deus coisa te que usa. Isso Senhor, aí. eu buscarei, né? Que meus pés, que eu possa permanecer na sua casa para sempre, né? É isso que eu quero. Permanecer Isso. firme na casa do Senhor até que o Senhor volte. Até porque é meu objetivo, né? É a minha. Como é que eu posso falar? Se eu tivesse um sonho ou um foco, seria esse: é ter essa paz com Cristo um dia, entendeu? Porque aqui no mundo é só dor de cabeça, só dificuldade, é só batalha atrás da batalha. A gente vence uma batalha, já vem outra, a gente passa por uma barreira, já aparece outra. Uma dificuldade atrás de dificuldade. Mas nós estando em Cristo, né? Deus nos ajuda a passar por todas as barreiras até chegar na vitória final, que é a vitória com Ele, né? No paraíso, do outro lado, nessa outra dimensão, né? Ao lado de Cristo. É o que me mantém, né? E é o que eu quero para minha família, para minha esposa, para meu filho, né? E para o meu futuro, se eu tiver, né? Não, mas vamos conseguir chegar assim, né? E Deus reconhece todo o nosso esforço e é lindo que tu contou. Lindo que tu contou, né? Desde quando tu nasceu, tu já teve uma criação com a família, né? Com a base cristã, e isso é maravilhoso, né? Que ensinando desde cedo a andar nos caminhos de Deus. E eu creio que todo mundo tem um livre-arbítrio quando a gente cresce numa certa idade. E o mais importante é que tu tomou uma decisão que é importante para ti. Eu sempre falo assim, onde a gente se sentir bem, que a gente gosta de estar, quando a gente ter realmente uma experiência única com Deus, a gente vai perceber, viver e testemunhar o agir de Deus em nossa vida, em nossa casa, e Deus vai colocando pessoas para nós conhecer. No teu caso, tu foi, tomou uma iniciativa, começou a ir no coral dos jovens, conheceu a sua esposa, casou com ela e está aí hoje já com uma família aí abençoada. Isso é importante, isso, né? Que eu e minha casa seguiremos ao Senhor, Josué 24:15, e cada um toma um caminho na vida. Isso eu sempre falo, cada um tem a sua escolha, mas que a gente tome as decisões certas e onde a gente se sentir bem. Quando a gente conhecer o nosso Salvador, como tu teve uma experiência, como eu tive também uma experiência única também, a gente vai ver que vale a pena ser fiel. Vale a pena Claro. seguir. A gente vai conhecendo outras pessoas também que têm a mesma visão, que têm o mesmo propósito de ganhar almas, de comunhão, de se unir. Pois não Claro. adianta só ficar em casa, vai fazer casa. Eu sei que é bom estar em casa, no conforto. Agora nós estamos, mas a gente teve um dia muito, muito puxativo, né? Então a gente merece estar em casa depois de um dia de trabalho, um dia de muito suor. E Deus reconhece o nosso esforço, né? E Deus sabe que a gente pode congregar, pelo menos falou, uma vez na semana. Isso é importante, porque isso Sim, vai sim. alimentar a nossa fé. Mas eu digo assim, muitos jovens na minha igreja às vezes falam isso. Ah, mas eu não tenho muito tempo, eu não sei, dão desculpa. Aí às vezes eu falo para eles. Se você já não consegue agora quando não estão namorando, não tem família, no sentido que não tem filhos, já estão tão culpados, imagina quando tiver a vida adulta. Então vamos aproveitar a mocidade, vamos aproveitar e vamos se esforçar, que Deus se agrada com o nosso esforço, e Deus se agrada principalmente com a nossa disponibilidade, né? Claro, Que nada pode nos impedir de estarmos na casa de Deus, que a gente possa estar. Então, deixa eu mandar uns abraços aí também. Estamos aí atendo com vocês também. Vamos mandar uns abraços aí para os guris também, que é quem que estava aí, vamos ver. A Giovana, a minha irmã Vanusa, Maurício, Ângela Velasco, deve ser tua parente, Rafael Cavalheiro, Guilherme, Gabriel Santana e arroba Rocha, tá? Manda um abraço. H10 Vieira, um forte abraço. Cleison, que agora trabalha lá no mercado, manda um abraço para ti, Deus abençoe. Marcelo Melo, manda um abraço para ti, Deus abençoe. Isso aí. E concordo contigo, e cada um tem um encontro especial com o Senhor. Cada um tem um encontro. E quando a gente começa a ter experiências com Deus, a gente vai começar a viver coisas sobrenaturais, coisas boas.
tipo, a paz que tu não encontra no mundo, digo assim, tu pode procurar e procurar em vários lugares e coisas, mas nada te preenche. O que te preenche realmente para o Sim. cristão é quando tu encontra o caminho, quando tu encontra a verdade, encontra a vida, tu dá lugar para o Espírito Santo, né? E isso vai conforme a tua busca, o teu esforço, é querer se relacionar, é como um relacionamento, né? Com Sim. Deus, é uma Eu acho, vida de oração. eu acho Então a que a gente gente tem que estar buscando, tem que estar buscando, a tem que maioria das estar se pessoas procura uma coisa, né, para tapar esse buraco, esse vazio, né, procurar um objetivo, né, procurar o que fazer, o que que eu faço, vou seguir vivendo, vou seguir trabalhando, vou seguir fazendo as coisas, mas acredito que o único que preenche, né, esse vazio, né, esse buraco, né, que tem no coração da gente, né, na mente da gente, acredito que seja o Espírito de Deus, né, é o dizer de Deus, né, o poder de Deus em nossas vidas, porque que sentido tem, na minha visão, né, eu fala, acredito fala. que não sentido a vida, né? Viver, né? Seguir batalhando no dia a dia, fazendo tudo isso para um dia simplesmente voltar ao pó e ficar, ah, voltar para o pó e não ter esse paraíso, não ter esse local para nos deslocarmos, né? Então, eu acredito que nós, fazendo tudo que Deus está nos mandando, né? Se diz na Bíblia, né? Se cumprir todos os meus mandamentos, fizer o que eu te ordeno, com certeza eu vou te exaltar, né? Com certeza eu vou te abençoar, né? Então, de que adianta nós passarmos por essas batalhas diariamente, por essas dificuldades diariamente, e não ter essa recompensa no final, né? Não ter essa vitória no final, né? Então, acredito que em algum momento, né? Nós não sabemos quando, né? Até porque Jesus disse que ele vai vir como ladrão na noite, né? Não vai avisar, não vai ter um sinal assim específico, né? Então, acho que nós temos que estar preparados, né? Temos que estar prontos, temos que estar vigiando, né? Até porque o inimigo também, né? Ele está sempre em volta, né? Grumindo como um leão, buscando uma presa que entregar, né? E ele tá pronto para nos pegar quando a gente estiver para baixo, quando a gente estiver desanimado, quando a gente estiver num dia ruim, ele vai pegar e vai tentar nos derrubar, tentar nos desanimar, tentar fazer com que a gente desista da nossa vida, entregue tudo aquilo que Deus nos deu, né? Que a gente desista de tudo. Mas Deus é mais poderoso que a obra do maligno, que a obra do inimigo. Então, o inimigo pode tentar te derrubar, as pessoas podem tentar te enganar, podem tentar te roubar, te matar, te destruir, mas tu tendo essa fé, né, tu tendo essa confiança em Deus, né, o Senhor é meu refúgio, é minha fortaleza, né, nenhum mal vai cair sobre nós, se Deus estiver conosco, né, 1000 cairão ao nosso lado, 10 mil à nossa direita, mas nós não seremos. Glória a Então, Deus. não tem que ter essa confiança em Deus, tem que ter essa fé em Deus. Muitos não acreditam, né? Muitos acham que Deus é uma invenção da humanidade para tapar esse buraco. Mas acredito que não, acredito que Deus coloca essa adversidade no dia a dia justamente para a gente se questionar realmente, para questionar, para testar a nossa fé. É uma forma de Deus testar se nós estamos confiando que algum dia Ele vai vir, testando se nós realmente temos uma fé inabalável, né? Até porque às vezes aparece a primeira dificuldade já saímos da igreja, já deixamos de vir nos cultos, e quando nós estamos bem, nós damos graças a Deus por tudo, nós agradecemos e simplesmente vivemos achando que não vai acontecer nada de ruim no dia seguinte, né? Ou vice-versa, né? A pessoa está vivendo em dificuldade e procura Deus porque está em dificuldade. Aí quando a coisa melhora, sai da igreja. E vice-versa, né? Acredito que temos que estar em todo momento, né? Junto com Cristo, né? Orando sem cessar, né? Sendo no momento bom contra no momento ruim, tá em comunhão com Deus, né? Até porque Deus está vendo tudo que nós fazemos no dia a dia, vendo que a gente está o de bom e o que de ruim estamos fazendo, né? Então, permanecer firme, né? Fazendo o que é correto, cumprindo com o que Deus está mandando, cumprindo com o que as leis do mundo também colocam, né? Não vamos restringir as leis do mundo, né? Restringir as leis que a sociedade coloca, né? Fazer o que é correto, né? No dia a dia para que nós sejamos abençoados, né? Para que nós possamos alcançar esse paraíso, para que nós possamos alcançar essa vitória algum dia. Ninguém é perfeito, né? Que nem eu disse, né? Eu tenho meus pecados, eu tô cheio de pecado, né? Mas eu pedindo perdão pelos pecados, como eu disse na primeira oração, né? De nós confessarmos nossos pecados, que nós admitirmos que somos falhos, que nós somos pecadores, né? Que nós erramos. Eu sei que Deus, ele é um Deus de justiça, obviamente, né? É um Deus que se tiver que condenar, ele vai condenar, mas ele é um Deus de amor, um Deus de justiça, de bondade, então ele está nos abençoando, não temos que Deus é carrasco, que Deus faz isso, porque Deus faz aquilo. Deus tem um plano para todos nós, então temos firme, né? E confiante nele.
Amém. É muito bom que tu falou, né? Que a gente esteja pronto quando o Senhor voltar para a nossa vida. Tanto nós cumprindo os dias dessa vida, né? Partindo ou sendo arrebatados pelo Senhor. Que a gente esteja em santidade, com as nossas vestes lavadas em mim do sangue cordeiro, né? Que a gente esteja com as lamparinas cheias, né? Com azeite na botija, né? Que a gente esteja prontos, pois não sabemos o dia nem a hora, né? Que você vai voltar. Mas que a gente esteja preparados, né? Prontos, na verdade prontos, para poder reinar para todos sempre. Esse é o propósito do cristão, né? Pois aqui na terra é momento, aqui na terra é momentâneo, passageiro, mas no reino de Deus é para todos sempre, e Deus quer que a gente vença, né? Então nós vamos vencer e ter um galardão pelas obras que nós tivemos e fizemos aqui na terra. E o mais importante é ter o nosso nome no livro da o mais importante é isso, o nosso nome no livro da vida. Eduardo Rodrigues Souza, Thiago Lasca, você venceu, você conseguiu e pode entrar, isso é importante. É muito, só porque não é fácil, eu digo que a maioria, né, está realmente em outro caminho, às vezes sem a direção, mas quando realmente conhecer o caminho, a verdade da vida, ela vai perceber, ela vai ver, ó, que a melhor coisa que tem é ter uma vida com Deus. Isso é o mais importante. Vamos lá para... Essas perguntas são diferentes agora. Eu já tinha te comentado. Se tua fé fosse um capítulo da Bíblia, que título teria? Se a tua fé fosse um capítulo da Bíblia, que título teria? Que título teria? Sabe algum título? Fala. O que tu acha? Tipo, acredito que seria que nem eu falei antes, seria algo do gênero confiança no Senhor, ou oração no Senhor, entendeu? Permanecer no Senhor. Seria um título do gênero, entendeu? Acredito que a minha vida atualmente se define nisso, entendeu? Tipo, confiar que Deus está cuidando de mim, que Deus está me livrando de todo o mal. Na hora que eu acordo bem, né? Acordo com vigor para trabalhar. Eu tenho que comer, né? Tenho que vestir. Tenho um trabalho para onde eu sou remunerado, né? Para trazer o sustento da minha família, né? Para trazer as coisas para dentro de casa, para pagar minhas contas. Então, e Deus tem trabalhado na minha vida, Deus tem feito as coisas na minha vida, né? Tem me abençoado. Então, eu acredito que confiança, né, e agradecimento, né? Talvez esse título, né? Confiança e agradecimento, né? Porque não adianta só confiar, só pedir, mas acredito que também é agradecer, né? Porque eu atualmente, né, eu tenho, às vezes a gente fica naqueles dias, né, que a gente se questiona isso, se questiona aquilo, né? Questiona a própria vida, questiona o trabalho, questiona tudo, né? Mas acredito que nós devemos ser gratos e sermos humildes, né? Admitir que Deus tem feito tanto por nós, né? Às vezes nós esquecemos daquela bênção que nós pedimos há um tempo atrás, né? Que uma conquista que nós já fizemos há anos atrás, às vezes esquecemos que tanto pedimos para Deus, né? Que tanto Deus fez por nós, acabamos esquecendo, acabamos deixando de lado. Mas acredito que é isso, acho que seria confiança e agradecimento. Agradecer a Deus por tudo. Verdade. Eu tinha escrevido aqui, ó, menos a minha opinião. E eu concordo contigo, nós temos que confiar e agradecer. Aprendendo a confiar, mesmo sem entender. Eu repito, ó, aprendendo a confiar, sem mesmo entender. Que nós temos promessas de Deus, nós temos, né, quando nós nascemos, né, nós saímos do ventre da nossa mãe, né, nós nascemos para um propósito, né, e cada um sabe o seu propósito de vida, né, no caso, não somente no trabalho, mas digo na obra do Senhor, né, o mais importante, e mesmo sem entender que a gente continue perseverando e orando, pois o silêncio de Deus não significa ausência de Deus. Até repito, ó, o silêncio de Deus não significa ausência de Deus. Que quer dizer que a gente continue orando, continue perseverando, seja fiel no pouco, seja dizimista, seja ofertante, faça o seu, sem pensar em algum troca, não prejudique ninguém, vá, eis-me aqui, é isso que eu digo. Às vezes eu gosto de ouvir de pessoas, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui para a tua obra, eis-me aqui, Senhor, para te servir. E mesmo que não saiba, pois nós temos um Deus que capacita. É o Deus que tira alguém da rua, é o Deus que tira alguém no fundo do poço, que Deus pega uma pessoa simples, comum da sociedade, e o transforma
e o levanta para colocar entre príncipes, para colocar entre grandes pessoas. Deus honra. Só que nós temos que passar por esse processo da vida. E se chama os bastidores, que muitas vezes ninguém vê, que ninguém reconhece, mas Deus está escrevendo tudo. Tudo que nós estamos fazendo. Isso é o mais importante. Desde que tu tá na portaria, desde que tu tá ali, ó, cozinhando, varrendo, limpando, passando pano, até na mídia do som, não importa. Tudo que a gente for fazer para Deus, que a gente faça por amor, por vontade, do nosso melhor, para que Deus venha sempre nos honrar e abençoar 100 vezes mais a nossa vida. Isso é importante. Aprendendo a confiar, sem entender, e agradecer, e cooperar, para que nós venhamos realmente cumprir as promessas. E acontecer, isso vai acontecer. Só que muitos se prolongam, atrasam, e Deus está aí usando. Ah, mas eu não estou pronto, poderia estar. Não, Deus tem que usar. Só deixar Deus usar, Deus vai fazer. Ah, eu não sei fazer, não sei falar. Vamos aprendendo. É assim que funciona. Culto de jovens, cada culto. Vamos orar, 5 minutos orando, 10 minutos orando. Aí tu vai ver que tu tá meia hora orando, 1 hora orando. Até uma palavra introdutória, 5 minutos, depois 10, 20, meia, 1 hora. Aí tu vai vendo, porque isso aí é busca. Isso aí tem que ser feito para todos, né? Todos que são sedentos pelo Senhor. Isso é o mais importante. Então, nós temos que aprender a confiar e agradecer a Deus. Eu concordo contigo. Isso é importante. Mesmo sem entender, que nem. Mesmo sem entender. E se a gente não está entendendo, que a gente continue orando e perseverando. Pois alguma resposta virá. Com alguém, em sonho, algum sinal, Deus se manifesta. Sim. Continue perseverando. Qual música cristã define tua caminhada hoje? Se tem alguma música, um louvor, que tu gosta, eu sei que são várias, mas então, se tu tens. Eu tava pensando naquela da Isadora Pompeu, Bênçãos que não tem fim. Eu acho uma música muito legal, né? Muito boa, uma música até meio recente, né? Mas que, na minha visão, é uma música muito que define muito, né? O que nem eu tinha falado do título anterior, né? Bênçãos que não tem fim, né? Bênção atrás de bênção. Pode vir 10 batalhas, Deus dá 20 vitórias, entendeu? Então, tipo, desde o começo do ano, desde o começo do... Acredito que desde o começo da caminhada, deu realmente me voltar para a caminhada com Cristo, né? Com a caminhada na igreja, para fazer as coisas das obras de Deus, de fato, né? Por eu querer mesmo fazer. Não por ir, porque meu pai é pastor, ou ir porque, eu me sinto na obrigação de ir. Mas fazer, que nem tu tinha falado antes, mas sem entender o que Deus tem para mim, o que Deus vai fazer para mim. Só fazer, só viver e fazer, entendeu? Tipo, que nem esse convite que tu me fez. Eu pensei, no começo eu fiquei, será que aceito, será que não aceito, né? Mas aceitei, né? E arrisquei, né? E se Deus chamou a gente, né? Deve ser por algum motivo, né? Então, fazer, sem entender, e Deus vai operar no tempo dele, né? Há um tempo para todas as coisas, né? Em Eclesiastes 13 diz. Então, esperar em Deus, né? Confiar em Deus, que Ele está trabalhando, né? Ele está fazendo, né? E essa música, né? Bênçãos que não tem fim, né? Diz, né? Que eu ainda me lembro quanto milagre eu pedi, né? E realmente, né? Vai ver muita coisa que a gente pediu, hoje a gente já tem, já conquistou, mas às vezes esquece, não lembra, né? Então, agradecer, né? Porque tanta bênção, né? Que Deus já colocou em nossas vidas e que ainda tem para colocar, né? A gente tem muita coisa para passar, né? Muita coisa ruim acontece no dia a dia, né? Mas em tudo temos que dar graças, né? Porque Deus trabalha em tudo, né? Deus, tudo tem um projeto, tudo tem um plano, né? Os planos dele estão muito maior do que a gente sequer imagina. A gente não consegue nem imaginar o que Deus tem preparado para nós, né? Então é confiar, agradecer e olhar, né? Todas essas bênçãos que ele já fez em nossas vidas, né? Deus já me abençoou com um lugar para morar, já me abençoou com uma família, já me abençoou com um trabalho, já me abençoou com tantas coisas. E o mais importante de tudo, né? Ele está me dando a salvação, né? Ele está me permitindo alcançar a salvação com ele, né? Então, eu acho que essa é a maior bênção, né? A maior riqueza, né? Essa é a maior bênção, a bênção que não tem fim, é uma bênção ao lado de Cristo, né? Então, eu acredito que essa música, né? É uma música que eu gosto muito, né? Que eu decidi escolher, né? Como já tinha me feito essa pergunta, né? E eu, na minha visão, essa música é uma que define mais, entendeu? Bênçãos que não tem fim, uma bênção diária, uma bênção definitiva.
aí a maior bênção é Deus estar presente em nossas vidas, né? Até porque, é que nem meu pai sempre fala, né? Que a paz do Senhor, nós nos cumprimentamos falando, a paz de Cristo, a paz do Senhor, mas às vezes não estamos em paz. Porque a verdadeira paz não é a ausência da guerra, não é a ausência do conflito, mas sim a presença de Deus, né? Em nossos corações, em nossas vidas. Nós somos uma igreja e Deus tem que fazer morada em nós. Temos que permitir Deus fazer morada em nós para que essas bênçãos entrem em nossas vidas e essa bênção que às vezes é para nós, que nós não sabemos administrar, não sabemos agradecer por ela, essa bênção acaba se perdendo, acaba se tornando às vezes até uma maldição, se tornando uma coisa ruim. Por nós temos, às vezes, contrários a Deus, por queremos questionar o que Deus está fazendo, né? Deixar Deus trabalhar, que Deus tem bênçãos para todos nós. Não só para mim, não só para ti, mas todos nós, né? É só confiar em Deus, na minha visão, né? Verdade, bênçãos que não tem fim, é um hino muito abençoado. Gosto bastante de ouvir, né? E isso é importante, né? Vamos colocar na TV, sempre ouvir louvores que nos venham edificar, levantar a nossa fé, né? E principalmente é muito bom. Bênçãos que não tem fim, né? Que Deus tem infinitas bênçãos para todos nós, né? Deus tem o melhor dessa terra, né? Isaías 1,19. Nós vamos comer o melhor dessa terra, né? Se quiseres e ouvires, comerás o melhor dessa terra, né? O melhor maná, a melhor provisão Deus tem para todos. Deus não tem resto. Deus tem o melhor. E Deus vai abençoando, suprindo as nossas necessidades e nunca vi um justo passar fome, né? Nunca vi um justo ser desamparado, né? A sua descendência passa fome. Então Deus sempre vai abençoando e a gente vai conquistando. Como tu falou, a tua casa, tua família. Vamos dar exemplos móveis, um Claro, sim. veículo, alguma coisa pessoal, Deus vai realizando. Então, Deus vai abrindo o caminho, dando as oportunidades, a gente abraça as oportunidades e quando vier um sinal que a gente coloca em prática e Deus vai sempre nos honrar. E Deus vai abençoando, né, além daquilo que nós pensamos ou imaginamos, né? Então, mesmo sem entender, a gente quer isso aqui, por exemplo, quer alguma coisa. Deus nos surpreende dando algo melhor, provendo algo melhor. Então, Deus sempre vai derramando as suas bênçãos que não tem fim. Eu digo que para todo aquele que é cristão e é servo fiel, Deus derrama suas bênçãos infinitamente, né? É como que Deus pode até abençoar alguém que não está nos caminhos, porque alguém está orando. Porque tem uma mãe que está orando por um filho que não Sim, é dos sim. caminhos, ou está desviado. Então Deus vai abençoar todos nós. Mas sempre, né? Deus vai sempre se alegrar e Deus vai realmente querer aqueles que estão com um rosto no pó, dobrando os joelhos, buscando as madrugadas, Claro. meditando na palavra. E aí vai chegar uma pergunta bem importante para ti, ó. Olha só, tô falando, já vamos 43 minutos, hein? Ó, tá indo, hein? E aí, vamos ver aqui, ó. Qual princípio, valor ou hábito você considera indispensável na sua vida hoje? Qual princípio, valor ou hábito você considera indispensável na sua vida hoje? Qual seria um Acho que princípio, alguma coisa que tu pratica, que é bom para ti, que todos deveriam fazer? acredito que não necessariamente muitos dizem, eu acho que a maioria diz, né, ir na igreja. Mas eu acho que não necessariamente ir na igreja, mas sim orar. Acho que sim, eu acho que é orar. Tipo, o que que é uma oração? É falar com Deus. Na hora que tu sai de casa. Eu às vezes faço uma oração rápida, né? Deus abençoa minha saída, minha chegada, guarda minha vida, guarda minha família, protege tudo que o Senhor tem me dado e que seja feita a tua vontade, por exemplo, né? Uma oração rápida. Acho que isso é indispensável. Não acredito que indispensável é ler a Bíblia, indispensável é ir na igreja, indispensável é fazer essas coisas. É importante, obviamente, é muito importante, né? Até porque o nosso foco é a Bíblia, né? Como é que a gente vai saber transmitir a palavra de Deus sem ler a Bíblia? Como é que a gente vai ter fé se a fé está no ouvir e no ouvir da palavra de Deus, né? Então, como é que a gente vai ter fé se a gente não vai na igreja, não escuta a palavra ou não ouve alguma pregação? Mas o que eu acho indispensável, eu acho que é orar, né? É falar com Deus, ter essa comunicação, né?
Porque, que nem tu falou, né? Tipo, o que eu acredito que o que Deus não faz acepção de pessoas, né? O que Deus tem mais com um que com o outro é intimidade, né? Então Deus pode abençoar alguém que não é cristão, pode abençoar um ímpio, mas Deus não vai ter tanta intimidade com aquela pessoa como tem intimidade com alguém que é cristão, né? Com alguém que dobra o joelho todos os dias, que está sempre ali, está sempre orando, está sempre jejuando, né? Sempre fazendo o que Deus está mandando, né? Então, eu acho que o indispensável é ter esse contato com Deus, ter essa comunhão com Deus, ter esse reconhecimento que Deus está vendo o que a gente está fazendo e está nos ouvindo. Às vezes mesmo sem responder, né? Invisível, mas real, mas ter esse contato é o primordial, acredito, né? Contato com Deus. Como é que eu vou ter essa fé? Como é que eu vou ter esse contato com Deus se eu não me comunicar com Deus, se eu não pedir para Deus as coisas, se eu não dobrar meu joelho e reconhecer que Ele é muito maior que eu, que Ele é muito mais poderoso que eu, né? Que Ele é capaz de destruir tudo que está agora, né? Capaz de tirar tudo que tem aqui na minha casa, tirar tudo que tem ao meu redor aqui, como aconteceu com Jó, né? Que Jó perdeu tudo e Deus deu, Deus tirou e em tudo, então ainda assim agradeceu a Deus, né? Então acredito que é isso, né? Orar e falar com Deus e deixar que os planos dele sejam concretizados, né? Que ele faça a obra dele e que não venhamos nos queixar, que não venhamos reclamar, que não venhamos debater, deixar que Deus trabalhe e ponto final. Não devemos questionar a Deus, só conversar, escutar o que ele está falando conosco e deixar que ele trabalhe. Na minha visão, né? Verdade, verdade. Tu falou sobre Jó, eu acho interessante, né? Que Jó sempre foi servo fiel, mesmo tendo tudo ou mesmo não tendo nada, mesmo tendo uma vida bem estruturada, ou Deus testando a sua fé, permitindo que o inimigo tocasse na sua vida, só não permitiu tirar a sua vida, Claro. mas permitiu que fosse testado Jó. Mas Deus sabia que ele era fiel e Jó, mesmo tendo a melhor vida, riquezas, posses, animais, gatos, a esposa, a família, os filhos, mesmo sendo testado, Jó permaneceu fiel, né? Mesmo começou a perder seus filhos, seus amigos, sua esposa o questionando. Imagina, né? A fé de Jó, que muitos iriam desistir, né? Algo aconteceu, né? A minha vida estava mil maravilhas e aí do nada tô na situação. Algo fiz de errado. Mas Deus sabia que existia um único homem em todo aquele território, em toda aquela terra, que era íntegro, temente a Deus, que andava reto e que desviava do mal, né? Então que a gente seja íntegros, né? Sejamos tementes a Deus, a gente venha andar retos por um alvo, que é Cristo, e a gente venha se desviar do mal. Então eu tinha essas qualidades, e nós temos que ter essas qualidades, né? Temos tementes, temos reverência ao nosso Deus, né? Semos fiéis, assim, mesmo tendo tudo ou mesmo tendo pouco, né? Pois Jó, como pode ainda adorar? Se você tem motivos que não tem motivos para adorar, né? Que abandona esse Deus e morre. Tem um hino aí, né? Mas eu não adoro pelo que ele faz, e nem por bens ou materiais, mas eu adoro pelo que ele é, né? Então, mesmo Deus nos dando tudo, que a gente não adora só porque Deus nos dá, mas pelo que ele é, né, Jó? Então, pelo que ele é, um Deus maravilhoso, né? E Deus honrou a vida de Jó, né? Honrando a vida dele, né? Eu digo assim, né? Em dobro, mais, mais riquezas, mais gados, mais animais, novos filhos, né? Uma nova família, né? Então, Deus honrou a vida de Jó e honra a vida de todos aqueles. Então, mesmo a gente tendo tudo ou pouco, que a gente continue na presença de Deus, para que Deus venha honrar. Deus não quer que a gente saia da aprovação perdedor, mas Deus quer que a gente saia mais do que vencedor. Então isso é importante, né? Já estamos 49 minutos, né? Então vamos já para uma hora. Só deixa eu mandar uns abraços aqui. Vinícius Quevedo, Deus abençoe. Letícia Velasco, Deus abençoe. Né? Então já estamos mais do que já achávamos. Então vamos chegar para pela última pergunta, né? Então, a nós já ir para a parte final e encerrar a live. Vamos lá.
Que mensagem que você deixaria para quem está ouvindo agora ou que vai assistir depois, que possa estar passando por um momento difícil? Qual seria uma mensagem? Qual seria um texto? Qual seria o conselho? Deixa Deus te usar. Acredito que, sabe, né, que eu tinha que ter lido, né, no momento que não. Tipo, teve agora Se quiser pegar a Bíblia, pode pegar, não tem problema. não, agora nas férias, né? Inclusive nas férias de 300, Um nas férias de tiro. 300, eu fui viajar para fazer o curso de vigilância, né? Sim, Aí eu cheguei lá pensando que não ia conversar com ninguém, ia fazer amizade com ninguém, né? Ia fazer meu curso e ia vir me embora, né? Só que eu estando lá, eu acabei criando, tipo, laço com a gurizada de lá, né? Com o pessoal de lá, com o pessoal que fez o curso comigo, né? E teve um momento que a gente tava meio que discutindo, né, com os outros, né? Porque um tava mandando, outro não mandava, e acabava que tava em certo conflito ali, né? A gente pegou como adulto, né? A gente sentou numa mesa e começou a conversar, assim, para se organizar, né? E nesse meio aí da conversa, acabou surgindo o tema cristão, né? Eles viram que eu cheguei lá no primeiro dia, né, com a Bíblia, né? Tá, eu com minha brincadeira, minhas falhas ali, né? Mas eu tava ali com a Bíblia no primeiro dia, né? E eles pegaram e citaram assim: ah, Thiago, pra gente seguir aqui, pra gente se dar bem aqui, a gente contou os problemas um dos outros, eu contei meus problemas, o outro contou outro o problema dele, e a gente sem se conhecer, né, sem ter intimidade, sem ter amizade, sem nem se conhecer, começou a contar a vida um do outro, assim, e acabou que nesse um deles me perguntou assim, o que era o nosso xerife, que a gente chamava, né, o nosso líder ali, pegou e falou: ah, Thiago, tu lê a Bíblia, a gente pode ter, não ser cristão, não ter esse contato que tu tem com Deus, mas tu lê a Bíblia, né, tu é cristão, tu não consegue compartilhar uma passagem para nós, um capítulo para nós, e, que não seja, não que não seja uma passagem bonita também, né, o Salmos 23, né, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas é uma passagem, ele fala: ah, não, essa é uma passagem muito, muito, que todo mundo sabe, né, no sabe? momento tá, tipo, nem todo mundo sabe, né, mas no momento ali eu fiquei meio sem saber o que falar, né, o que dizer, né, qual passagem ler, até porque eu realmente também não lia tanto, né, eu também posso ter nascido e criado na igreja, mas ainda sou meio, ainda estou aprendendo, ainda estou nessa jornada de aprendizado, né? Então, uma passagem que acredito que eu deveria ter lido naquele momento, né? Que eu deixei passar, né? No momento eu só orei, que eu também achei muito bom, né? Foi uma oração entre todos lá. A gente chorou, a gente se abraçou. Foi um momento que, tipo, um dos maiores contatos que eu tive com Deus, né? Que me aproximou, nossa Deus. Mas foi em Mateus 11:28. Foi a passagem que Olha acredito que eu aí. tinha que ter, que diz Então vai ser agora, então. Ô, Glória, vai ser agora. assim: Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. É uma Amém. passagem curta, né? Mas que acredito que seja de grande impacto, né? Todo mundo que estiver cansado, sobrecarregado, oprimido, cansado, depressivo, né, com dificuldade, é só buscar o Senhor que Deus vai aliviar esse fardo, vai aliviar esse peso, né? Porque todos temos uma cruz para carregar, né? Mas Deus não coloca um peso maior do que tu não possa suportar. Deus te coloca aquele peso que tu consegue passar, que tu consegue suportar. É só tu ter confiança, é só tu ter fé, é só tu buscar Ele, né? Que Ele vai te ajudar a passar por essa dificuldade. Só que às vezes a pessoa não aceita, acha: ah, essa cruz é muito pesada para mim, Senhor. Me dá um fardo mais leve, me dá um fardo que eu possa carregar. Mas se Deus te deu esse fardo, se Deus te deu esse propósito, te deu esse cargo, é porque é para ti. É só tu confiar nele, é só tu prosperar nele que ele vai te abençoar. É o que eu coloco para minha vida também hoje, né? Confiança, né? E agradecimento. Confio em tudo que Deus tem colocado para mim, né? Que Deus possa me capacitar, eu possa confiar que se Deus me der um cargo, eu possa cumprir com as exigências desse cargo, fazer o que Deus está mandando e agradecer por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem me ajudado. Que eu, quando eu estiver cansado e sobrecarregado, que Ele venha me aliviar. Ele já tem me aliviado, Ele já tem me abençoado e que Ele possa aliviar a vida de todos nós, né? Outra passagem também que nem eu já tinha lido, né? João 14:6, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vê o Pai senão por mim. Buscar o Senhor, que Ele vai aliviar, Ele vai te dar vida, Ele vai te dar Ele vai te aliviar esse fardo que às vezes temos, que a gente tem nas costas, que a gente tem no dia a dia, né? É difícil, é complicado, mas Deus está trabalhando, Deus está nos abençoando. Então é só confiar nele e o demais Ele fará, né? Amém. Verdade. Deus é bom, né? E a Luana apareceu na live aí. Deus abençoe, Luana. Vamos pra cima.
E vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E aqui eu achei muito interessante. Toda a palavra é de Deus. E nesses dias cansativos, nesses dias puxados, eu digo assim, a gente está esgotado. E acho que principalmente nosso corpo, nossa alma, a gente fica muito esgotado. Mas o que vai nos preencher verdadeiramente é com a palavra de Deus e vai nos levantar, vai nos animar, vai nos avivar, nos erguer novamente, né? E muito bom que tu contou, né, no teu curso, que tu conseguiu te formar no teu curso, teve teu diploma, e passou por um tempo, digo assim, e viveu um processo, passou, venceu, fez tudo que tinha que fazer, as etapas, as aulas, né? E tu foi aí, alguém te perguntou, tu é cristão, poderia ter uma palavra, uma mensagem para nos compartilhar nesse momento aí que nós estamos vivendo, né? Mas pelo menos tu orou, isso é o mais importante, né? Não se acomodou e orou, né? Eu acho mais importante é isso, que a gente vai surpreendido, né? Surpreendido, às vezes até com pessoas que a gente nem conhece, e do que eles precisam de uma palavra. Só que a gente tem que se abrir, a gente tem que conversar, senão muito, muito assim, né? A gente carrega um fardo, a gente carrega, né, tipo, a nossa cruz. E nosso jugo é suave, né? Então, sozinho a gente não consegue. A gente consegue quando nós colocamos o Senhor na nossa vida, né? E temos que sempre compartilhar e isso aí, falar. E quem convence é o Espírito Santo, né? Então, a palavra do Senhor a gente usa, prega, transmite, né? E quem faz a obra é Deus. Digo assim, Deus é o mais importante, Deus faz. A gente sempre está vivenciando em vários lugares, né? A gente está vivendo novas experiências, né? Então, podendo compartilhar a palavra de Deus ainda mais para alguém que não conhece o caminho do Senhor, é melhor ainda. Esse é o nosso propósito, né? Evangelizar, não obrigar ninguém, mas falar. Tu está passando por algo, nós vamos demonstrar aqui o caminho, nós vamos demonstrar o evangelho. Se você quiser, será bem-vindo. E se não quiser, vai ser bem-vindo. Vamos tratar do mesmo jeito. Eu sempre trato todos da mesma forma, do mesmo jeito que gostaria de ser tratado. Bem, é o mais importante. Mas se não tem saída, tá aí outro social, vamos reagir, vamos se levantar, pois a vida não para. Né? Claro. Só para quando a gente quiser que pare. Então, o Senhor é o nosso Deus, e é o nosso refúgio e fortaleza. Né? Mas eu achei muito interessante a tua palavra, né? Então Deus está nos renovando nessa noite. Renovando as nossas forças, nosso cansaço, nosso vigor. E o que renova, né? É buscando a Deus, buscando na palavra, que Deus vai tirando tanta canseira, colocando para fora, e nos dando um renovo espiritual para que nós venhamos, né, poder viver uma vida com Deus. E poder ter, no final da noite, o sono dos justos. Que nem todos têm aquele sono justos. Às vezes, quando a pessoa não quer nem acordar no outro dia. Muitos têm esse pensamento. Tem que acordar de novo, tem que viver essa vida de novo, né? Sempre se questionando, sempre reclamando. Acho que não precisa ser assim, né? Aproveita a oportunidade, não reclame, queira algo novo, busque, mas não fique de braço cruzado. Reaja. Tome uma ação, queira algo melhor para a tua vida. E Deus tem algo melhor para todos nós. Sendo no trabalho, sendo no ministério, Ele sabe o que é melhor. E o que a gente sabe que é melhor, te cumpre. Não sei como vai acontecer, a gente não sabe amanhã, mas a gente sabe que temos um Deus, sabe de todas as coisas. E tem o melhor para a nossa vida. Isso é o mais interessante, né? Quero convidar a Luana, hein? Logo, logo o Lucas vai nascer, se Deus quiser. O Lucas. A Luana, mandar um abraço para a Luana, para a Pamela. Depois vai assistir aí, que perguntou no Thiago, a Luana, a Pamela, a Ana Mello perguntou também. Deus abençoe grandemente. Isso é muito importante, né? A gente testemunhar o agir de Deus na nossa vida e você tá chegando aí agora no final da live ali, mas isso aí, importante estar todos participando aí, ó. Bárbaros de Gilo, Deus abençoe. A Luana aí, tá? Isso aí, 1 hora de live. A Luana quer participar. Ó,
ou vai ser antes do nascimento ou depois do nascimento. Aí é contigo, mano. Não sei. Aí é contigo aí. Ah, Lucas aí, ó. Ah, que bom. Ó, teu sobrinho. Manda um abraço. Thiago, quer mandar um abraço? Manda um abraço aí. Ai, abraço, meu tio. Para teus pais aí, para alguém que queira mandar. Um abraço para todo mundo que tá me assistindo aí, valeu. Manda aí, aproveita. Fala do teu ministério, aonde tu congrega, se quiser falar do dia dos cultos, tem a Ah, oportunidade. me congrego na União das Assembleias de Deus, no caso a sede é em frente ao fórum, né? Todo domingo tem culto no fórum lá na sede, mas eu costumo me congregar aqui numa das repartições, que é aqui na Lido Mazini, que é no bairro Internacional. Os cultos são segunda às 19h30, culto de oração, quarta-feira, culto público às 19h30 e sábado às 19h30 também, culto público. E depois lá na sede tem culto todos os domingos, às 19h30 também. Amém, que bênção. Muito importante, né? Independente de ministério, a gente está dando oportunidades. Eu sempre dou oportunidade pro pessoal que ainda mais, se não é do mesmo ministério, eu sempre os amigos, né? Existem amigos mais chegados do que irmãos. Provérbios 18:24. Então, Thiago, esse é um desses amigos, digo assim. Então, Deus venha te abençoar cada vez mais, Thiago. Seja bem sucedido e próximo em tudo que tu for fazer nessa vida, né? E agradeço por tu aceitar aí o convite, né? Agora, antes de encerrar a live, eu vou orar. Sempre faço oração. Sempre vai encerrar a live com oração, né? E se quiser orar junto comigo, isso aí, né? Thiago aí no Ministério, né, das Assembleias de Deus. Então, jovem abençoado e Agradeço pelo desejo convite. o dele, né? Isso aí é mais importante. O que a Luana falou, vamos ver, que bênção, dependendo Seja de bem. e de pregar o evangelho. Amém, isso aí. Vamos lá, Luana, que tu possa ser essa próxima convidada, hein? Ó, isso aí. Vamos se acertar direitinho, é isso aí. Então, dando oportunidade para todos, né? Isso é o mais importante. Agora nós vamos orar, agradecer pela programação, pela live. E você que está assistindo, ore juntamente conosco, né? Ore, vamos orar. Ah, estou em casa, estou trabalhando. Ore, fecha os olhos, vamos orar, vamos conversar, vamos determinar, né? E Deus vai operar o milagre, Deus vai operar a bênção, Deus vai operar a cura, Deus vai agir. Dependente do que tu está passando na tua vida, né? Deus vai agir. Deus vai agir, Deus vai abençoar a sua vida, a sua casa. Então nós temos que orar. Orar sem cessar. Então, pedir para o Thiago orar juntamente comigo, os dois juntos orar e agradecer pelo dia e orar pela sua vida. Amém. Vamos lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro nesse exato momento. Senhor, eu te agradeço, Senhor, pelo dia que nós tivemos. Um dia abençoado, um dia de muito trabalho, de muita produtividade, né? E estamos aqui na nossa casa e louvando o Senhor, né? Agradecendo o Senhor pelo dia, pela oportunidade e pela vida. O Senhor nunca nos desamparou e sempre colocando pão na nossa vida. Agradeço, Senhor, pelo programa, pela live, pelo que o Thiago aceitou. E é um canal de bênção, o Senhor abençoe grandemente a sua vida, a sua casa, a sua família. Pessoal, a vida dessa pessoa que está assistindo aí a live, que, dependente do que está passando na sua vida, que o Senhor abençoe. Venha levantar, tirar o desânimo, tirar a ansiedade, a depressão, o vazio, a solidão, o que for, o medo. Caia por terra todo esse mal. O Senhor derrama a sua glória, seu poder. Venha levantar essa pessoa para que ela venha viver dias melhores. E que ela venha, Pai, se levantar, que ela possa procurar uma congregação ou até mesmo tomar uma atitude, ó. Fechar a porta do quarto, dobrar os joelhos e orar ao Pai que está em secreto. E às vezes é isso que falta. A gente dobrar nossos joelhos. A gente está com o nosso rosto nos pés de Cristo. A gente vem estar orando todos os dias. Só venha abençoar todos, grandemente. Abençoando a saúde, a área financeira, a área conjugal, do trabalho, ministerial, o que for. Abençoe a vida de todos, todos nós. Para que nesse final de ano a gente venha ter boas festas. Estamos
confraternizando com a nossa família, com nossos irmãos, e todos tendo a paz de Cristo em sua vida. O mais importante. Coloca anjos, Pai, em cada lar. Coloca, Senhor, anjos, abençoar, proteger e nos livrar de todo o mal. Para que nós tenhamos uma vida abençoada, um final de semana abençoado, e eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E essa é a minha oração. Amém. Assim eu te peço e eu te agradeço. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E todos dizem amém aí também. Amém. Então, Amém. Assim, amém. E temos que orar. Isso é o mais importante. Orar sem cessar. Que a resposta de Deus virá. Aqueles que estão aí clamando, chorando na presença do Senhor. Então, te agradeço, Tiago, pela oportunidade. obrigado Deus te pela use, te abençoe. oportunidade, Mais. Estava muito bom. É isso aí. E muito obrigado, né? Então, cada vez vou convidar alguém para participar e vamos ter assunto, vamos ter tema também e vamos aprendendo, né? Então, mas o mais importante é servir ao Senhor e eis aqui, na tua presença. Então, agora o pessoal está chegando no final, mas aí depois eu publico a live, né? E aí, quem quiser assistir, assiste. Um abraço para a Paola, para o Patrick, e para todo o pessoal aí, para a tia Lisiane, todos vocês. Deus abençoe. João Pedro aí, ó, na live, Deus abençoe. Chegando no final, mas o mais importante está aí. Compartilhe com alguém, puder compartilhar, repostar para alguém, agradeço. Se quiser nos seguir aí, só seguir. Eduardo Underline Souza, Underline 316, ou seguir o Thiago Velasco aí. Estamos aí para somar, para fazer diferença e para servir ao Senhor, o mais importante. Então, muito obrigado, Thiago, por estar aqui comigo nessa noite. Eu te agradeço, vou deixar tu jantar agora. Até liguei o ventilador pelo calor que tá. Nem jantou ainda. Mas eu vou jantar agora, então vamos comer um maná abençoado. É isso aí. Tá bem, então tá. Te agradeço por aceitar o convite e tenha uma ótima noite. Bom, igualmente, tudo. Um abraço. Só chamar quando quiser. Isso aí. Vamos pra cima. Junto. Deus abençoe grandemente. Tamo junto. Forte abraço do Dudu. Pega a visão. Boa noite, Thiago. Boa noite. Tudo bom. Deus abençoe. Amém. Encerra a live. Amém.